Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal sobre a saúde da coluna vertebral. Eu sou Elano Pontes, sou neurocirurgião e hoje nós vamos falar sobre a hérnia de disco. A hérnia de disco é uma condição que afeta o disco intervertebral. O disco intervertebral nada mais é que uma estrutura que fica localizada entre as vértebras da nossa coluna. Ele permite que a nossa coluna tenha mobilidade, para que as vértebras possam se mover uma em relação à outra, e além disso, evita que elas sofram um impacto durante o movimento, funcionando como um amortecedor. A hérnia de disco acontece quando um fragmento do disco sai do local onde ele deveria estar. E ao sair, ele acaba comprimindo alguma das estruturas que passam ali pela coluna, principalmente os nervos. E normalmente é essa compressão que gera os sintomas da hérnia de disco. Normalmente o paciente com hérnia de disco costuma queixar de uma dor na região da coluna que irradia no território daquele nervo que está comprimido. Se a hérnia de disco se localiza na região cervical, é uma dor no pescoço que normalmente se irradia para os braços. Na coluna lombar, uma dor na região lombar que pode se irradiar para uma das pernas. É a tão conhecida dor do nervo ciático, que todo mundo conhece. Além da dor, pode acontecer também dormência naquele trajeto e até a perda de força dos músculos inervados por aquele nervo, o que pode levar a uma dificuldade para a mobilização do pé ou até do braço. Se você sofre com uma dor semelhante a essa, o ideal é que você seja avaliado por um neurocirurgião, para que ele possa avaliar a história dessa sua dor, há quanto tempo ela começou, qual a característica da dor, fazer um exame físico completo e, a partir disso, definir se há ou não necessidade de algum exame complementar e iniciar o tratamento para essa dor. Na maioria das vezes, a hérnia de disco não vai precisar de um tratamento cirúrgico. Apenas o tratamento conservador, com analgésicos, medicações anti-inflamatórias e fisioterapia, será o suficiente para resolver aquele quadro. Atualmente, nós sabemos que até 90% das hérnias de disco serão reabsorvidas pelo próprio corpo num prazo de até 6 a 8 semanas, o que vai trazer o alívio daquela dor. Entretanto, em alguns poucos casos, aquela hérnia de disco não é reabsorvida, ou aquele paciente, mesmo com o tratamento conservador, evolui com a piora daquela dor, ou começa a ter uma perda progressiva da força. Nesses casos, nós precisaremos avaliar a realização do tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico da hérnia de disco vai ser feito através da descompressão daquele nervo que está sendo apertado por aquele pedacinho do disco que saiu do lugar. E isso pode ser feito de diversas formas, com um microscópio ou através do uso da endoscopia de coluna. Em raros casos, quando a gente tem alguns sinais de instabilidade naquele segmento da coluna onde houve a hérnia de disco, nós poderemos avaliar a possibilidade da fixação da coluna naquele nível com parafuso. Mas isso é muito raro. Normalmente, o tratamento da hérnia de disco é feito através de um procedimento cirúrgico de pequeno porte. Você costuma dar entrada no hospital, é submetido àquele procedimento, passa algumas poucas horas de observação e costuma receber alta dentro de no máximo 24 horas. O principal benefício do tratamento cirúrgico na hérnia de disco é conseguir a melhora do tratamento da dor e, principalmente naqueles casos em que há a perda da força de algum dos membros, evitar a progressão dessa perda de força e muitas vezes trazer alguma melhora. Ficou com alguma dúvida sobre a hérnia de disco? Não se esquece de se inscrever em nosso canal e encaminhe esse vídeo para aquele seu amigo que sempre queixa de dor no pescoço ou dor na lombar. Até mais!